Então, pessoal, bom dia. Eu já toquei nesse tema algumas vezes, né? Mas né, nunca é demais a gente reforçar. É sobre, né, o limite que existe entre a cura e a doença, né? Diante das minhas observações, durante esse tempo todo, né, são quase 11 anos, eu gosto de falar sobre o tempo. Vou explicar por quê. Há um tempos atrás, aí, um grupo do qual participava, uma moça chegou a me dizer o seguinte: você não deve ter sentido nada, você não deve sentir nada. Porque quando a gente fala dos nossos sintomas, dá a impressão que você fala como se você não tivesse sentido nada. Quem me conhece sabe da minha trajetória do distúrbio psicológico, né? Sabe que eu passei, o que eu sofri. Aí eu expliquei para ela: não, senti sim, ainda sinto, né? Mas talvez pelo modo de eu falar, as pessoas pensam que não. Mas o que me deu esse modo de fazer, de falar, de agir, talvez foi a minha abordagem, né, com o distúrbio. Uma forma diferente de abordar. Talvez tenha me dado mais tranquilidade de eu poder captar as coisas e colocar sobre uma nova abordagem. E é isso que eu tento passar para as pessoas, né? Eu tento mostrar para elas que tem outra saída sim, além do convencional, E tem pessoas que até hoje acham que não tem saída. Tanto é que não tem, que ficam buscando insistentemente doença no corpo. Então, assim, o tema do meu vídeo de hoje vai ser um vídeo curto, novamente, mas para mostrar para as pessoas, né, tentar clarear a mente de alguns, que existe sim um limite muito tênue, uma linha muito tênue entre a cura e a doença. Esse limite é a atitude. Porque quando a gente toma alguma atitude, faz algum movimento de alterar alguma coisa, o nosso corpo responde, o nosso psiquismo responde, a nossa mente responde. A nossa mente sempre vai responder, o nosso psiquismo sempre vai responder aquilo que nós fizermos e pensarmos. No nosso caso específico, se a gente ficar focado só na doença, só nos sintomas, só nas sensações, só nos pensamentos negativos, o que a ciência fala de pensamentos intrusivos, certamente a gente não vai sair da situação na qual a gente se encontra. É preciso que a gente tome atitudes ao contrário disso. Porque eu vejo também com muita apreensão é que muitas pessoas, né, apesar de estarem longo tempo acometido dos sintomas, das sensações todas que a doença traz, elas não tomam outro caminho, não fazem outro caminho a não ser ir ao médico, ir para as redes sociais, ficar relatando os sintomas e ficar trocando figurinha com outras pessoas que, iguais a ela, sentem a mesma coisa. O que eu sugiro, né, é atitude no sentido de fazer o contrário. Abolir dos seus costumes tudo isso que ela tem feito até o momento. E mudar, alterar em si, né, mudar em si o comportamento. Evitar pessoas negativas, evitar entrando em redes sociais, evitar ficar falando de doença, de sensações, de medos. E contrapartida também, com relação aos medos, enfrentar situações que causam medo.
Então é atitude. Nós estaremos tomando atitude diferente daquilo que nos é habitual fazer. Aí a pessoa vai ver, sim, né, que a vida vai tomar um outro rumo, uma outra direção. E não custa nada, por quê? Se a gente vem 5, 10, 15 anos fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos procedimentos, e até hoje não surtiu efeito, que mal terá, né, em mudar isso, em enfrentar isso, em buscar outra alternativa, em buscar outro caminho, em tentar outra situação. Então, esse é o limite, é a atitude. Precisa que nós tomemos atitude. Sem atitude, sem mudar o contexto, nós não vamos atingir o objetivo que nós buscamos. E isso é uma coisa clara, límpida, que todo mundo pode perceber e pode testar em si. Né? Tem que ter um pouquinho de coragem para pensar assim, não, já que tá, né, estou na situação assim, que não muda nada, eu vou tentar outra coisa. E tente por alguns dias, quer dizer, não vai mudar de um dia para o outro. Precisa que a pessoa seja assim um pouco disciplinada, no sentido de abolir os costumes antigos e substituir por novos, com relação à atitude, pensamento, né? Porque a gente vê muitas pessoas, né? A primeira atitude com essas redes sociais tem, a primeira atitude é entrar nas redes sociais, falar bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Mas a gente vê o portador de síndrome do pânico, ele às vezes fala o bom dia, sei lá, e aí já começa a descrever os sintomas. Mal fala com a outra, mal interage com o outro interlocutor, e já está descrevendo o que ela está sentindo. Então, ela entra naquela fase de repetição, de ficar falando as mesmas coisas. Então, é preciso que a gente saia disso. É preciso que a gente volte, né, a um patamar de normalidade, para a gente sair dessa situação que foi se criando por conta justamente das nossas repetições negativas, doentias. É nesse sentido que eu gostaria de deixar bem claro. Precisamos reagir. Precisamos mudar em nós aquilo que a gente vem trazendo ao longo dos anos e que não tem surtido efeito. Né? E acreditar na medicina e acreditar que pode mudar isso, né? Porque, e acreditar que a mudança está em si, porque a medicina e todas as outras coisas que vêm de fora são auxiliares, mas sem a nossa medida de tomada, de posicionamento, né? De iniciativa, de alterar esse estado de coisa, não vai surtir o efeito que a gente espera. Precisamos entender que a nossa atitude, a nossa mudança de postura é que vai alterar alguma coisa. Porque enquanto a gente estiver na mesma postura, na mesmice de repetir as mesmas atitudes, as mesmas palavras, os mesmos atos, os mesmos pensamentos, a gente não vai sair, né, da doença. Vamos sair da doença quando a gente mudar isso. Por isso que existe uma divisória entre a cura e a doença. Essa divisória é a atitude. Né? Se eu mantenho a atitude pessimista, de doença, de ficar atento e focado nas sensações e sintomas, a gente vai continuar na doença. Quando a gente começa a mudar, né, isso aí, pular para o lado da temperança, do raciocínio lógico, do pensamento positivo, evitar coisas doentias, atitudes, né, que nos joguem dentro do foco da doença, a gente vai mudando, a gente vai alterando.
precisa um pouco de esforço e acreditar nisso. Porque eu sei por experiência própria, eu digo isso por mim primeiro, né? Por experiência própria, e por observar centenas de pessoas com quem eu já falei, e já volto a dizer que todas, sem exceção, todas essas pessoas que eu conheço, que já me relataram que equilibraram ou até se curaram, eles tiveram uma postura de mudança, de enfrentamento, de alteração de parâmetro, né? De atitude, que é essa linha que eu denomino, que é a que divide a cura da doença. Está na atitude, está no modo de agir, de pensar, de falar. Quem não fizer isso, infelizmente, pelas minhas observações e pelo que eu tenho observações em mim primeiro e nas outras pessoas com quem eu vejo e converso, né, sobre a doença, e não são poucas, elas sempre me falam que se equilibraram quando saiu desse limite para o lado do bem, do lado do equilíbrio, para o lado do entendimento de que a doença está na mente e no nosso comportamento e não no corpo. Tá certo? Era esse toque que eu gostaria de dar hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Vamos continuar aqui. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.